bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da nossa subseção do projeto Podcast da OAB de Porto Ferreira. E desde já deixar os agradecimentos ao presidente da OAB, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, e também ao nosso apoiador cultural, Manhane Seguros. E o tema hoje é sobre planejamento sucessório. E para falar sobre o tema, convidamos a advogada, a doutora Elizabeth Ribaldo. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Eric. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a toda a diretoria da OAB, em nome do Dr. Rui, por essa iniciativa que está sendo feita e para trazer mais informações para todos aí. Sim. Doutora, antes da gente iniciar o tema, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na advocacia. A minha trajetória na advocacia, ela começou quando eu iniciei os estudos, na verdade, né? Eu iniciei os estudos pela Faculdade de Descalvado, depois fiz uma migração para a Faculdade de Leme, e onde eu me formei, isso foi no ano de 2007, logo ali, né? Pertinho ali, o ano de 2007, e desde então fiz a prova da OAB, passei e comecei na advocacia. Só que eu fiquei durante muitos anos advogada de departamento jurídico de uma empresa aqui de Porto Ferreira, que foi a Cerâmica Porto Ferreira, onde eu fiquei durante muitos anos, mas de forma exclusiva, coordenando e atuando ali no departamento jurídico. E desde 2017, que deixei de ser a exclusiva da Porto Ferreira, comecei a prestar serviços e desde então nós estamos com o escritório ali. E o que é o planejamento sucessório? Eric, o planejamento sucessório, como a própria palavra, o nome, planejamento sucessório já significa, nada mais é que algumas medidas legais e estratégicas que uma pessoa em vida ela pode tomar para justamente transferir os seus bens para os seus herdeiros, de forma a evitar os conflitos familiares, de forma a evitar uma burocracia maior e para deixar tudo mais fluido. Mas não só nesse aspecto também de pensar numa eventual morte, que isso é a única certeza que todos nós temos, né? Mas também de pensar como planejamento sucessório, inclusive durante a vida, a forma como que vai ser feito o casamento, os regimes de casamento que vão ser escolhidos, né? Como, se a pessoa tiver justamente empresas, né, algum negócio, como que isso se dará durante o percurso dessa vida empresarial. Então, esse planejamento sucessório, ele engloba diversos aspectos, dentre eles, tanto na morte, né, de pensar como vai transferir esses bens para os seus herdeiros, como também em vida, para organizar isso da melhor maneira. Entendi. Um planejamento estratégico. É estratégico e legal, né? Sim. Legal. E como pode ser feito esse planejamento sucessório? O planejamento sucessório pode ser feito com alguns instrumentos. Hoje, nós temos instrumentos como a doação, né? Que as famílias já vão se estruturando com o intuito de passar esses bens para frente, para os seus herdeiros. Tem também deixando testamento, né, aquilo que a pessoa quer para o futuro, o que vai ficar para quem, né, que é um documento público, pode ser público, como também a própria punho, mas o mais comum é ser feito através de cartório de notas. Tem também como instrumento o seguro de vida, a previdência privada, que é um meio que hoje em dia na previdência privada, Eric, não paga imposto. Então, não incide em TCMD, por exemplo, que é o imposto de transmissão, causa mortes e de doação, que no caso do falecimento incide. Então, tem a previdência privada e também o que está muito em voga hoje em dia, que são as holdings. São empresas constituídas com a finalidade de controlar o patrimônio ou controlar outras empresas. Basicamente, assim, a holding, né, como que a gente diz, na verdade, ela é a empresa que controla outra empresa. Mas muito se vê hoje em dia aquelas empresas, aquele CNPJ que só tem a parte imobiliária,
que é onde todo o patrimônio vai para dentro dele. Hoje a gente chama de holding, mas ela não teria esse nome, seria um CNPJ com patrimônio. Mas hoje a gente denomina dessa maneira. Entendi. Doutora, e muitos têm falado das alterações na legislação tributária, na civil. Como que isso reflete no planejamento sucessório? Essas alterações estão realmente mexendo com essa parte do planejamento, porque ela reflete diretamente, né? Na parte tributária, nós vimos uma mudança drástica da parte dos impostos. Então, aquilo que nós tínhamos durante anos, que era o ICMS, o IPI, o CSLL, ele unificou para deixar em um único tributo, e também, que é o CBS, e também os impostos que nós tínhamos sobre serviços municipais, o IBS. Com isso, a sistemática desse planejamento, ela tem que ser observada também com esses aspectos, porque anteriormente, quando a gente montava uma holding, por exemplo, a gente já tinha em mente que mais ou menos a parte ali de tributação ficaria na casa de uns 12%. Tá. Hoje, com essa alteração, que a partir de 2026 já está vigorando, 12% já não vai mais existir, passando para 19%. Então, muito tem se falado, né, na nossa área, Eric, que acabou, por exemplo, as holdings acabaram, né? E, na verdade, não é bem assim, porque ainda 19% é um ganho sobre o 27,5% que seria na pessoa física. Tá. Então, pode não se ganhar tanto, né, como anteriormente, mas ainda tem esse ganho. E também tem a questão quando a gente fala da doação, né, de pensar nesse planejamento sucessório, ou de fazer a doação em vida, ou de pensar mesmo em eventual inventário, o imposto ITCMD, que é o de causa-morte ou de doação, que é o mesmo, que é o imposto estadual, ele está com projeto de lei na Assembleia Legislativa para alteração, para sair dos 4% que hoje ele é cobrado e para virar uma tabela progressiva, iniciando-se em 2%, chegando até 8%. E isso reflete diretamente em tudo, né? Porque a gente sabe que o custo disso é um custo muito alto, muito alto. E com isso, mais uma vez, que é o que a gente precisa, as pessoas precisam planejar isso em todos os aspectos, né? Se adequando a essa nova realidade. Entendi. Aí a importância do planejamento sucessório. E a importância de se pensar, né? Sim. Nesse planejamento, para evitar realmente lá para frente os reflexos dele, porque muitas vezes as pessoas elas não querem pensar e falar sobre isso, Tá. né? Há muitos anos eu vi um estudo dizendo que nós brasileiros a gente não gosta de pensar, Nossa, de planejar. de planejar, mas lá fora isso é muito usual, já é muito pensado. Mas com essa carga tributária, com a forma como está sendo alterado, é uma situação que nós não vamos ter para onde correr. É necessário fazer isso. A doutora falou de holding. Então, a constituição de uma holding não é uma forma de isenção fiscal? Não, seria bom se fosse. Na verdade, constituir uma holding é uma forma de você planejar estrategicamente toda a parte de transferência desses bens, toda a parte fiscal desses bens, uma forma de reduzir. Ela é uma modalidade legal e você consegue, por exemplo, numa empresa que tenha bens, parte patrimonial, né? Você consegue, ao colocar os bens ali e ele fazer a locação, uma holding de imobiliário, de aluguel, vamos colocar assim, que tem outras vertentes também, mas a grosso modo, você consegue reduzir o impacto do imposto de renda, que seria de 27,5%, para casa de até 15%. Entendi. Então, a gente vê que com a constituição de uma holding, não é que você não vai pagar imposto, você vai fugir dos impostos, e é uma parte legal. Pelo contrário, ela é uma forma planejada, se bem planejada, quando entendendo as questões daquela família,
Porque primeiro você tem que verificar o que a família precisa, aquelas pessoas que estão com interesse em montar aquela empresa, qual o intuito daquilo, para depois você verificar esse patrimônio. Então, para conseguir entender qual é o objetivo. Porque muitas vezes o objetivo é que os bens, por exemplo, fiquem durante muito tempo dentro daquela família, que não haja venda, de colocar algumas cláusulas protetivas, né? Não existe também blindagem patrimonial, que muito se fala. Se propaga por aí. Propaga, vende-se isso. Vende-se blindagem patrimonial. E nós sabemos que não funciona assim. Na verdade, são camadas protetivas que nós vamos fazendo com o intuito justamente de proteger o patrimônio daquela família. Então, é uma forma de isenção? Não, não é uma forma de isenção fiscal, é uma forma de você, quando bem montada, entendendo as particularidades daquela família, de verificar se é o caso de ter uma patrimonial, uma holding controladora, um ou dois ou três CNPJs até, que pode ser feito. Então, tudo depende da estrutura e dos objetivos que se quer perseguir. Doutora, e o planejamento sucessório ele é utilizado somente por pessoas com elevado patrimônio? Não, não, de forma alguma. Na verdade, qualquer pessoa que tenha algum patrimônio ou alguma outra necessidade familiar, como, por exemplo, um ente que tenha uma incapacidade, que precise ser cuidado futuramente, é interessante que se pense e se faça o planejamento sucessório. É claro que aquelas famílias que detêm maior poder econômico, com valores maiores em diversos bens, a necessidade de se fazer o planejamento sucessório ela é premente. Porque você vai evitar conflitos, Sim. você vai diminuir, economizar nos encargos que vão incidir, você vai reorganizar algum negócio que você tenha, muitas vezes são famílias que detêm algum negócio, empresas, então que você precisa pensar no planejamento sucessório, até quem vai ser o seu sucessor, né? Como que você vai consolidar essa empresa a partir dali da nova realidade dela, né? E então o planejamento sucessório ele serve para todos. E o que a gente tem visto, Eric, é que esse ano também, inclusive, não apenas pela parte de alteração do Código Tributário, mas também pela parte do Código Civil, que é uma proposta de alteração do Código Civil, né? Que ainda está tramitando, não tem nada aprovado, terão diversas alterações que vão justamente mexer com essa parte e que vai refletir para todos nós. Por exemplo, o que me chamou a atenção nessa alteração, essa proposta de alteração, é sobre a partilha do crescimento empresarial. Hoje, vamos dividir dessa maneira, hoje nós temos o CNPJ intelectual, que somos nós, advogados, médicos, dentistas, fisioterapeutas, pessoas que fazem a prestação de serviço, tá? E temos o CNPJ empresarial. Então, hoje nós temos essas duas situações. Quando uma empresa ela é constituída antes do casamento, tá? Ou da união estável, essa empresa ela não comunica. Okay? Se essa empresa ela é constituída depois do casamento ou da união estável, entende-se que essa empresa ela é comunicada, deve ser feita a partilha. Tá. Contudo, o que trouxe agora o Código Civil em norma expressa? Ele diz o seguinte: independente dessa empresa ser constituída anteriormente, dela ter sido constituída anteriormente da união estável ou do casamento, os frutos dessa empresa, o crescimento patrimonial dela vai ser partilhado. Então, mesmo que você tenha lá já uma empresa constituída, você tenha tudo organizado, você conhece, uma pessoa conhece alguém, você mantém uma união estável, ou um casamento, união estável a gente sabe que é fato, né? Sim. E a vida, né, tudo apaixona-se, tudo segue. Contudo, a essa empresa,
o crescimento dela, aquilo que das cotas dela, a valorização dela, isso vai ser partilhado com aquele no eventual divórcio com aquela pessoa. Então, isso o Código Civil está trazendo como norma. Hoje a gente sabe que existe uma discussão jurisprudencial a respeito disso. Então, teria toda uma ginástica, um exercício para se provar. Agora, com essa alteração do Código Civil, isso não vai ser mais dessa maneira. E por que eu coloquei no começo a diferença entre os CNPJs, coloquei o CNPJ intelectual e o empresarial? É porque entende-se, tá? Uma parte do pessoal, daqueles que estão redigindo esse Código Civil, entende que essa norma vai abranger todos os CNPJs, todas as empresas, independente de serem empresas. Empresa ou intelectual. Empresário ou intelectual. Entendi. Como outros entendem que não, que essa norma vai só abranger, na verdade, as sociedades empresárias e não as sociedades intelectuais. Porque entende que a sociedade intelectual precisa de algo profissionalizante. É aquilo que tem o registro ali, né, que detém algum intelecto. Então, eles fazem essa diferenciação. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que isso reflete diretamente no dia a dia. Então, você pode pensar assim, mas então eu consigo controlar, né? Eu vou casar da melhor maneira, ou não vou constituir uma sociedade, uma união estável. Mas e seu sócio? Sim. Você consegue controlar o teu sócio, se ele conhece a querida ou o querido ali, sim, e ali depois disso, entendi, ele constitui uma união estável? Então, na verdade, isso reflete diretamente nos contratos e no planejamento também. Sim. Porque precisa ter uma norma, precisa ter uma organização para poder também absorver isso. Claro que isso ainda não passou, mas é algo que nós precisamos ter em mente e precisamos comunicar, que as pessoas elas precisam ter esse esclarecimento, sim, que é um risco, sim, né? E que isso pode ser partilhado, sim, numa união estável, que é uma parte mais simples, né? Sim. E como tratar, né? Então, essa é a importância desse planejamento, não só de pensar no planejamento sucessório quando a gente pensa em morte, sim, pelo contrário, é de pensar no planejamento sucessório para as atividades em vida e para os reflexos que eles nos trazem no nosso dia a dia. Porque é algo que a gente nunca sabe, Eric. Quando vai acontecer, a gente precisa estar planejado e também passar isso, por exemplo, para os nossos clientes, né? Para eles terem essa ciência, que muitas vezes, na nossa área, a gente entende, mas eles ali na frente, eles não sabem o que e até onde pode refletir isso. Doutora, e suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a oportunidade desse rápido bate-papo, onde a gente pôde explicar um pouquinho sobre o planejamento sucessório, a sua importância, principalmente de se fazer esse trabalho, não apenas focando nessa parte da economia fiscal e tributária, que é muito importante, mas também focando nas questões familiares, aquilo que precisa, até para evitar conflitos lá na frente, né? E também nas questões daquelas pessoas que possuem uma empresa, um negócio, de como organizar esse negócio para uma perpetuidade, que isso é muito importante, e que se tiver alguma outra dúvida e que quiserem, né, montar e fazer um planejamento sucessório, para procurar sempre um advogado especialista no tema. Muito bom. Doutora, eu gostaria de agradecer a participação da doutora mais uma vez, esclarecimentos excelentes e muito importantes, e gostaria de convidar os advogados a virem participar do podcast.